Pessoal, sejam bem-vindos. É uma alegria muito grande poder contar com a presença de vocês nessa live de hoje. Eu sou o Fabrício, consultor de treinamento, palestrante e sou sócio da Focus Trade, uma empresa especializada em desenvolvimento humano. Sou também líder do Ministério Capacitar, que é um ministério, para quem está chegando aqui pela primeira vez, onde nós nos reunimos mensalmente para tratarmos assuntos do mundo corporativo. No nosso ministério participam líderes, gestores de todos os níveis, profissionais liberais e muitos daqueles que acreditam que empreender é um diferencial, seja empreender corporativamente ou empreender profissionalmente. No nosso ministério, nós temos uma coisa muito legal que eu particularmente gosto até mais do que os conteúdos que são apresentados. É quando termina a nossa reunião, nós nos encontramos, tomamos um café gostoso que é sempre feito pelo meu irmão Boaventura, que é um café com canela. Até eu que não gosto muito de canela, estou com saudades do café dele. Mas, quando termina a nossa reunião, nós não vamos embora, nós ficamos mais um pouquinho. E esse pouquinho é o suficiente para a gente poder conversar, se conhecer mais, se apresentar, saber um pouco mais um do negócio do outro, ou seja, nos tornarmos mais corpo. Então eu quero convidar vocês para uma coisa interessante. Assim que nós terminarmos essa apresentação, assim que nós terminarmos o assunto de hoje, não desconecte, continue conectado e, através do chat do YouTube, eu vou estar lá. Alguns líderes do ministério também estarão lá. Para quê? Para que a gente possa recebê-los e a gente possa trocar uma ideia, você contar como que você chegou até essa live, quem te convidou, se você já conhecia o ministério, se é a primeira vez, e quem já é de casa, que frequenta com a sua idade a nossa reunião, continue lá para receber esses visitantes. Podemos firmar esse compromisso? Conto com vocês, gente. O tema da nossa conversa hoje é suportando hoje e se preparando para o amanhã. Uau, que desafio, gente. Que coisa louca que nós estamos vivendo, não é verdade? Nós não podemos sair de casa, não podemos ir a um restaurante, nós não podemos sequer ir à igreja ou visitar aqueles amigos que nós gostamos e vemos sempre. Temos que ficar mais reclusos por uma causa importante. Precisamos ficar em casa. Mas o que fazer? Pior ainda, para aquele que já é mais vovozinho, que ainda se sai de casa, ainda escuta: vai para casa, você é do grupo de risco. Meu Deus, precisamos ter um pouco de calma. Vai dar tudo certo e eu tenho certeza que nós vamos passar por isso. O convite é: o que a gente pode fazer para enfrentar essa situação? Afinal de contas, ficar dentro de casa traz outros problemas. Os defeitos das pessoas que convivem com a gente parece que se multiplicam, aumentam muito mais. Afinal de contas, antes nós ficávamos um período com eles, agora a gente fica o tempo todo. Agora nós ficamos o dia inteiro e se divide Wi-Fi, espaço de trabalho, download. Se um começa a fazer um download pesado e o outro precisava da internet para trabalhar, já dá briga, quantas confusões. Outro dia eu vi a pastora Bruna comentando que às vezes acontecem uns pega pra capar lá na casa dela, mas depois fica tudo bem, eles voltam a se amar. É muito legal ouvir esse tipo de coisa, que nós estamos aprendendo a conviver de uma forma diferente. E aí, como que a gente pode fazer para conviver ainda melhor com aquelas pessoas que nós amamos? Nós vamos conversar hoje exatamente sobre isso, para nós conseguirmos enfrentar o hoje e estarmos preparados para amanhã. Nós precisamos trabalhar a nossa inteligência emocional. Uau! Inteligência emocional, que nome interessante. Nós não podemos falar de inteligência emocional sem citar Daniel Goleman, que é reconhecido como o pai da inteligência emocional, a primeira pessoa, o primeiro psicólogo a comentar sobre inteligência emocional, ou pelo menos a divulgar mais amplamente. E ele traz uma definição de inteligência emocional que eu vou ler aqui para vocês. Inteligência emocional é a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e o dos outros, de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Eu acho essa definição fantástica. Pelo seguinte, olha que interessante, a capacidade de identificar os nossos sentimentos, a gente saber aquilo que a gente sente e entender o sentimento dos outros.
e o mais importante, gerir as nossas emoções, gerenciar as nossas emoções, as nossas e nos nossos relacionamentos. Ele coloca que a pessoa que tem inteligência emocional é responsável por ser o gestor do relacionamento. Ou seja, nós temos o hábito de terceirizar a culpa. Ah, eu fiquei bravo porque fulano. Ah, eu fiz isso porque ciclano. Quando nós trabalhamos com o conceito de inteligência emocional, a gestão é nossa. Fulano falou, eu absorvi e continuei fazendo o que precisava ser feito. Porém, Fabrício, como é que eu faço isso? Não é simples assim. O negócio vem, bateu, doeu, eu preciso seguir. Isso que eu acho muito interessante quando Goleman fala que nós precisamos desenvolver 5 habilidades para termos inteligência emocional. E por que eu acho interessante? Porque quando nós falamos em habilidade, é algo que pode ser treinado, praticado e aprimorado. É diferente do talento nato. Eu gosto de usar o exemplo do Zico. O Zico era um dos melhores batedores de falta que já teve. Mas quando acabava o treino, ele se treinava separado e batia 80, 90, 100, 120 faltas até acertar a precisão do jeito que ele queria. Ele já tinha o talento, assim como nós temos também. Mas quando nós praticamos e aprimoramos essas habilidades, nós ficamos melhores ainda naquilo que a gente se propõe a fazer. E quais que são essas 5 habilidades que Daniel Goleman tanto fala? A primeira é o autoconhecimento das emoções, que ele define como a capacidade de reconhecer as próprias emoções e sentimentos. Aí aparece uma coisa muito interessante. Emoções e sentimentos. Qual que é a diferença de um para outro? Sentimento é aquilo que a gente tem dentro de nós. O sentimento é como o amor. O amor é um sentimento. Eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, eu amo meus pais. E isso está dentro de mim. Não importa o que aconteça, eu continuo os amando. Porém, a emoção é aquilo que vem de fora para dentro, é um sentimento momentâneo, é aquilo que me faz perceber algo que pode mudar o meu estado emocional, que pode mudar o meu estado de humor. Como, por exemplo, quando alguém toma uma fechada no trânsito. Você tomou uma fechada, ficou bravo. Quando você fica bravo, isso é uma emoção. Você não tem raiva permanente daquela pessoa que te fechou. Naquele momento você ficou bravo. Naquele momento você mudou o seu estado. Ou seja, reconhecer as nossas emoções, muitas vezes a gente faz isso de forma já inconsciente. Ah, eu sou estourado mesmo, comigo não tem conversa, bateu, levou. Eu reconheço que quando eu mudo o meu estado, altero o meu humor, bateu, levou, eu fico bravo. Ou então, eu sou sossegado. Low profile total. Pode vir, pode bater, que comigo não muda nada. Você está reconhecendo que você tem um limiar de paciência maior para gerir a sua emoção. Reconhecer as suas principais emoções em momentos de tensão, de pressão ou de uma exigência intelectual maior faz com que você se aceite do jeito que você é e consiga passar para a segunda habilidade que Goleman coloca, que é o controle emocional. É a capacidade que nós temos de lidar com os nossos sentimentos. É a capacidade que nós temos de mudar um sentimento que não é tão positivo para nós para um sentimento positivo. De que maneira? Se eu estou triste e eu ficar pensando na tristeza ou o que me fez me sentir triste, eu não vou mudar. Eu vou continuar vivendo naquela tristeza. Porém, se eu estou triste e começo a pensar em alternativas, em coisas positivas para que eu saia daquele estado de tristeza e venha ficar feliz novamente, eu começo a desligar, desplugar daquilo que me deixa ruim, que me deixa mal, para um estado que me deixa bom, um estado que me deixa mais tranquilo, menos estressado. Eu tenho um grande professor que é o José Roberto Marques, meu professor de coaching, onde eu fiz a minha formação em coaching, ele foi o meu professor. E ele costuma falar o seguinte: dor todos nós temos. Sofrer pela dor é opcional. E quando ele falou isso, eu falei, olha que sacada inteligente que ele teve. E aí depois, fazendo minhas leituras bíblicas, cheguei lá naquela parte que é fantástica, que
Jesus falou para a gente assim: no mundo tereis aflições, porém não andem ansiosos com coisa alguma. Falei, ó, José Roberto Marques, grande Zé, descobri de onde ele foi buscar essa sacada tão boa dele. E é verdade. O próprio Cristo nos falou: nós vamos ter aflições. Vai ter dificuldade. Em algum momento vai doer. Mas, gente, eu estou contigo, não tem aflição. Não viva a aflição. E quando você reconhece isso, reconhecendo o lado espiritual, ou não, reconhecendo que você tem a capacidade de não sofrer por isso, você começa a entender o seu controle emocional. Estamos confinados, estamos isolados, estamos num momento diferente? Estamos. Perdemos faturamento, perdemos clientes, perdemos trabalho, perdemos. Mas agora eu vou ficar chorando, lamentando que perdemos faturamento, perdemos trabalho, perdemos clientes, ou vou pensar em alternativas para manter a minha mente bem, para quando tudo voltar ao normal, eu recuperar aquilo que ficou para trás? É um grande desafio. O controle emocional nos ajuda a entender que nós vamos sair melhores do que nós entramos nesse momento de Covid-19. Sair melhor do que você entrou só depende de você. E o que você pode fazer? Qual a principal ferramenta que você tem para utilizar a seu favor? É a automotivação. E eu acho muito legal quando a gente fala em automotivação, porque automotivação não tem nada a ver com aquela motivação que a gente pensa. Ah, o meu chefe não me motiva. Eu não me sinto motivado porque os outros não fazem o que precisa ser feito. A atitude das pessoas me desmotivam. A automotivação eu entendo da seguinte maneira, é uma expressão célebre. Esqueça a motivação, tenha disciplina. Tenha capacidade de dirigir as suas emoções para um objetivo ou uma realização. O que você quer entregar? Aonde você quer chegar? Como você quer estar em 31 de dezembro de 2020? Tenha esse objetivo. A partir daí, tenha disciplina e faça atividades, tarefas e coloque metas para que você atinja o seu principal objetivo. Quando você faz isso, você deixa de terceirizar a sua motivação através da atitude das pessoas e trazer essa responsabilidade para você. A palavra automotivação, ela poderia ser também autorresponsabilidade. Qual é a minha responsabilidade nesse papel? E quando você entende a sua responsabilidade, você sabe o que precisa fazer, você começa a sofrer menos das atitudes realizadas por outras pessoas. O quarto ponto, e no meu ponto de vista, é o principal da inteligência emocional, é a empatia. E quando a gente fala de empatia, nós precisamos pensar o seguinte: empatia é muito diferente de simpatia. Simpatia é aquela pessoa que chega em você e fala assim: ei, fica triste não, levanta daí. Ô mano, deixa de frescura, velho. Ô, vambora, vai dar tudo certo, vem comigo que vai dar certo. É aquela pessoa simpática, que se preocupa com você, tá vendo que você não tá bem, mas ela quer te puxar para que você fique bem, para que ela fique também. É diferente da pessoa que tem empatia. Empatia é entender o sentimento dos outros. A primeira vez que me deram a definição de empatia, me falaram o seguinte: Fabrício, empatia é saber se colocar no lugar dos outros. Aí eu pensei assim, mas por quê? Para que eu preciso me colocar no lugar dos outros? Eu preciso ajudar ele a sair dali. É uma atitude simpática que eu estava tendo. Eu não conseguia entender, no meu ponto de vista, porque eu não sabia mensurar o sentimento da pessoa. Se ela estava exagerando, se ela estava sofrendo além da conta, se ela poderia parar com aquilo. Em algum momento, quando você é empático, você chega para essa pessoa e fala assim: eu não entendo a dor que você está sentindo. Porém, eu estou aqui do seu lado, para o que der e vier, para te ajudar. Um exemplo fundamental, que eu vou ser sincero com vocês, eu pensei umas 5, 6 vezes antes de comentar isso aqui ou não. É o momento político do país que nós estamos vivendo. Já faz tempo que existe essa guerra direita-esquerda. E agora existe essa divisão pró-Bolsonaro ou contra Bolsonaro. Quem é pró-Bolsonaro, qualquer coisa que ele faz, oitava maravilha do mundo.
Quem é contra Bolsonaro, qualquer coisa que ele faz, pior coisa do mundo. Não existe uma média, não existe um julgamento. E como que a gente pode trabalhar a empatia? Quando eu faço uma postagem que é agressiva com quem pensa ao contrário de mim, eu estou agindo sem ter empatia. Eu estou perdendo a oportunidade de não ofender alguém. Ah, mas eu tenho o direito de postar, eu tenho o direito de expressar a minha opinião. Você tem todo o direito, mas o convite que eu te faço é: você é um líder, você impacta pessoas, você tem pessoas que admiram você e talvez sigam você porque você é exemplo para elas. Já parou para pensar que podem existir essas pessoas e você nem sabe? E quando você faz uma postagem chamando fulano ou beltrano de louco, ou desfazendo de uma ou outra atitude, seja para a direita ou seja para a esquerda, não tomo partido aqui. Tenho meu posicionamento político muito claro, mas não tomo partido aqui. Você está perdendo a oportunidade de ser empático com a outra pessoa. Eu, num certo momento, decidi que nas minhas redes sociais eu não coloco mais nada de política. Por quê? Porque muitas vezes eu ofendia as outras pessoas. Me disponho a conversar, a bater papo para a gente dialogar e debater. Mas nós vivemos carregados de julgamento. E quando a gente julga sem pensar, a gente ofende a outra pessoa e perde a empatia. E eu estou dando esse exemplo, mas esse exemplo tem que ser usado em todos os outros momentos. Quando você encontra uma pessoa que está feliz demais por algo, você vai falar algo ruim para ela ou você vai ficar feliz junto com ela? Ou quando você encontra uma pessoa que está triste porque perdeu algo que para você é banal, você vai falar para ela: você está triste por causa desse negócio? Onde já se viu? Entenda o que a outra pessoa está sentindo. Entenda o que a outra pessoa está passando. Que quando você começa a entender, quando você começa a ter empatia com essa pessoa vai ter empatia com você também e vocês serão empáticos com outros e a gente passa a viver melhor, a gente passa a viver de uma forma mais agradável, respeitando o pensamento e o posicionamento dos outros. Respeitar o pensamento e o posicionamento não significa que você precisa mudar a sua opinião ou em algum momento expressar ela. A única coisa que eu digo é cuidado com a expressão, porque senão você pode prejudicar alguém que gosta muito de você. E se você prejudicar essa pessoa, mesmo que inconscientemente, você vai atrapalhar inclusive sua inteligência emocional, porque você vai ficar triste que prejudicou alguém que você gosta. E aí a gente chega na última habilidade da inteligência emocional, que é o relacionamento interpessoal. Relacionamento interpessoal para algumas pessoas é natural. Vou dar um exemplo para o meu pai, que deve até estar assistindo a gente. Meu pai, se chegar numa fila onde tem 3, 4 pessoas, ele precisa de 5 minutos para conhecer todo mundo e ficar amigo de todo mundo. Tem uma facilidade tremenda. Mas algumas outras pessoas não têm essa mesma facilidade ou não têm essa vontade. Nós precisamos entender nos nossos relacionamentos interpessoais que cada pessoa tem o seu perfil comportamental diferente. Umas são mais introspectivas, outras gostam de contar as coisas no detalhes, outras são mais executoras que chegam e fazem e precisam fazer e precisam resolver o problema, e outras são aqueles contadores de história. Quando a gente entende o perfil comportamental dessas pessoas, quando a gente começa a respeitar de forma empática o perfil comportamental de cada um, nossos relacionamentos ficam melhores uns com os outros. E logo nós paramos de ter aquelas atitudes assim: você está errado, você precisa fazer dessa maneira, você precisa fazer daquele jeito, aquele estilo lacrador do que tem que ser feito que nós vivemos hoje, e vemos muito isso hoje na internet. Então o meu convite na noite de hoje é: entendam a inteligência emocional, entendam o conceito da inteligência emocional para você aplicar na sua vida e nos seus relacionamentos. Se você trabalhar a sua empatia profundamente, você trabalhar o conceito de se relacionar melhor com as pessoas, ter disciplina para atingir os seus objetivos, reconhecendo as suas habilidades, o seu emocional, os seus recursos emocionais e ao mesmo tempo controlando as suas emoções, você passa a viver melhor. E aí você passa a entender que esse momento que você está passando é só uma fase e ela vai passar.
e você vai sair melhor do que você entrou. E quando você sair melhor do que você entrou, você vai estar preparado, planejado e estruturado para atingir aquilo que você quer chegar lá no final do ano, ou daqui 2 anos, ou daqui 3 anos. Esse tempo que está diminuindo talvez atrase alguma coisa, mas ele não vai impedir de você alcançar seus sonhos. Trabalhe a inteligência emocional na sua vida. Trabalhe o conceito principalmente da empatia. Entenda o sentimento dos outros. Entenda a dor dos outros. Entenda a alegria dos outros e compartilhe junto com isso para que junto nós possamos ser melhores. Quero agradecer a presença de todo mundo, falar para vocês que semana que vem nós vamos trazer um conceito muito interessante desenvolvido por um brasileiro de gestão do tempo, de administração do tempo, e nós vamos entender como priorizar melhor as nossas tarefas, diminuir as coisas que são urgentes e, melhor ainda, escolher aquilo que é supérfluo que nós gostaríamos de fazer. É algo muito interessante que eu quero contar com a presença de vocês. E por favor, estamos terminando agora, mas não acabamos. Continuem no chat, porque eu já vou estar lá ao vivo. Alguns dos nossos líderes do ministério também estão lá para receber vocês. E quem já é do ministério, se apresenta. E quem está nos visitando pela primeira vez, conhecendo o nosso ministério, vem conhecer um pouquinho mais da gente agora. Eu conto com vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.